Fala, senhores, Jefferson aqui. Nessa aula eu vou te passar os três pilares-chave da recorrência que você precisa para viver do Google Meu Negócio. Então, primeiro, antes de tudo, eu vou estar desmistificando alguns pontos com relação ao Google Meu Negócio. A gente tem uma determinada visão, a maioria do mercado ali trata o Google Meu Negócio com atualização de ficha. Eu vou tocar bastante nesse ponto. Naturalmente, essa galera, que eu diria que seria 70, 80% dos profissionais, da galera que trabalha com o Google Meu Negócio, não consegue realmente viver da ferramenta justamente por conta dessa forma que eles enxergam a ferramenta. Naturalmente, eu vou te colocar no caminho certo, em seguida eu vou te passar os pilares e no final da aula eu tenho um convite para te fazer. Então, primeiro de tudo, vamos analisar como que o mercado enxerga o Google Meu Negócio atualmente. Então, a gente tem alguns cenários bem comuns e que naturalmente eu considero errado, já que a maioria faz e não tem resultado, tá? Então, a gente tem a galera que enxerga o Google Meu Negócio como atualização de ficha, a gente tem a galera que enxerga o Google Meu Negócio como um over delivery, né, da gestão de tráfego e nada mais, só aquela cerejinha do bolo. E a gente tem a galera que enxerga o Google Negócio como um serviço que não é pontual. Então, naturalmente, esses daqui são os três cenários ideais se você não quer viver do Google Negócio. Se você quiser fazer parte da maioria que não consegue viver da ferramenta, não consegue ganhar dinheiro com isso, você segue esse caminho aqui. Tá? No demais, eu vou passar para você dois pilares-chave antes da gente chegar na recorrência para que você tenha uma visão clara, estratégica de como realmente viver da ferramenta. Então vamos lá. Naturalmente, dentre os pilares está a própria recorrência, que eu vou estar tratando no final, porém, esses dois pilares que eu vou passar aqui, eles já direcionam o seu negócio para a recorrência, tá? É simplesmente um encaminhamento aqui. Então, antes da gente chegar de fato na recorrência, a gente precisa entender o seguinte, como que a profissão realmente funciona. Então, a gente tem algumas nomenclaturas, a gente tem alguns cenários, basicamente aí padrões, eu vou estar esclarecendo cada um deles e depois eu vou te mostrar o cenário ideal. Então, das profissões, a gente tem o primeiro de todos que surgiu aí com a profissão, que é o atualizador de ficha. Atualmente ninguém utiliza esse nome. O atualizador de ficha, basicamente, ele vira um gestor barra consultor de Google Negócio um pouco mais sofisticado. A diferença é que o consultor de Google Negócio, ele já muitas vezes faz a otimização, né, que consiste em você fazer um trabalho por pelo menos ali 30 dias mais ou menos. Porém, o consultor, né, ou o gestor, ele ainda se preocupa demais com a parte técnica do projeto, somente a parte técnica, né? Então, quantas postagens vai fazer, qual ferramenta que vai usar, quantos diretórios que vai cadastrar, em quais diretórios que são, ele ainda não enxerga de forma estratégica, ele não consegue alinhar isso com o negócio do cliente. Esse é o problema do consultor. E por isso, a maioria, tá, que são os consultores de Google Negócio que estão utilizando essa nomenclatura aqui atualmente, não conseguem de fato cobrar, porque o cliente ele não vê valor em coisas técnicas. Quanto mais entregáveis, não sei o que, tudo mais, isso não vai mudar o quanto você vai conseguir cobrar depois de um determinado ponto. Talvez você se posicionando dessa forma, você consiga cobrar um pouco mais de R$ 250, colocando vários entregáveis, porém a sua precificação ela vai sempre ficar relacionada a entregáveis, né, horas trabalhadas. E isso não vai permitir que você cobre R$ 700, R$ 1.000 mensais em um projeto nesse sentido. Até porque, se o seu cliente ele conhece a profissão, se ele conhece a possibilidade de ter outros profissionais que entregam esse mesmo serviço, ele vai pegar o seu projeto, vai pegar o projeto de outras pessoas, de outros consultores, vai comparar e vai falar, esse cara aqui é mais barato, compensa para mim. Então, aqui é totalmente inviável para que você tenha um negócio realmente muito sustentável. Tá? A gente consegue sofisticar um pouco mais se posicionando como estrategista de Google Negócio. Aqui, o estrategista ele já é uma pessoa que enxerga o Google Negócio de forma um pouco mais estratégica. Por exemplo, um consultor ele vai estar preocupado em fazer atualizações, aplicar as técnicas de SEO e tudo mais. O estrategista ele já vai se preocupar, por exemplo, quais são os produtos e os serviços principais do cliente, qual que vende mais, qual que vende menos, qual que é a sazonalidade do negócio, para que ele consiga direcionar isso no que ele vai fazer no perfil. Por exemplo, se você tem uma clínica odontológica, você tem serviços de implante, você tem serviços de estética. Vai ter uma determinada época do ano que os serviços de estética vai vender mais. Então ele vai se preocupar em entender qual que é essa época do ano para que ele trabalhe para esse produto, para esse serviço específico nessa determinada época do ano. Então aqui ele já pensa um pouco mais de forma estratégica com relação à forma que ele utiliza o Google My Negócio. Tá? Por muito tempo eu me posicionei dessa forma aqui como estrategista de Google My Negócio, porém a gente consegue ir um nível acima. Tem um próximo nível para a forma que você se posiciona. Por quê? A gente fala de negócios, tá? E negócios são empresas, naturalmente, empresas elas querem dinheiro, querem lucrar, para isso elas precisam de mais clientes. Então, basicamente, o que a gente faz é implementar um novo meio de captação de clientes para a empresa, assim como outros serviços de tráfego, serviços de criação de sites e por aí vai. Então, a gente consegue se posicionar como um estrategista de posicionamento local. Então, aqui a nossa maior preocupação é entender como o negócio do cliente funciona. Por isso que, quando eu vou fazer uma consultoria de fechamento com o cliente, boa parte da consultoria é simplesmente fazendo perguntas de como está a situação do negócio do cliente. Então, eu vou perguntar o que você vende, como que você vende, como que funciona a sua operação, o que você faz com o cliente quando ele chega na sua empresa,
que você faz com esse cliente depois que ele vai embora? Se você tenta vender para ele novamente, qual que é a sazonalidade do negócio, quantos funcionários tem, quais são os profissionais que tem, qual que é a profissionalização, qual que é a estrutura que você tem. Então, a gente busca entender como funciona o negócio do cliente para que a gente implemente uma solução para que ele consiga captar mais clientes. Então, aqui a gente já se preocupa muito com o negócio do cliente. Então, por isso que a gente não é somente um estrategista de Google Negócio. Aqui é um estrategista de posicionamento. É estrategista de posicionamento local, porque naturalmente é o nosso foco, né? São os negócios locais. Então, isso daqui seria o próximo nível, tá? Atualmente eu não conheço um nível acima disso daqui, até porque esse aqui seria exatamente o nível máximo que a gente tem até o presente momento. Você realmente analisar o negócio do cliente ponto a ponto, entender como funciona toda a estrutura dele e implementar um funil de aquisição para ele. É a mesma coisa que eu chegar para você, vamos supor que você tem uma agência e falar para você, eu vou te ajudar a implementar um funil de captação automático de clientes para o seu negócio. É diferente de eu chegar, eu vou atualizar algum negócio da sua agência. Você consegue ver a diferença de visão que a gente tem? Na verdade, eu já até acabei antecipando aqui esse exemplo, mas naturalmente você já consegue pegar uma visão clara de como que funciona. Então, a gente sai de um atualizador de ficha para um estrategista de posicionamento local. Isso daqui já é uma outra visão. Naturalmente, isso daqui vai te direcionar para o segundo pilar. Então, o segundo pilar que a gente tem é o modelo de negócio. Isso aqui está extremamente alinhado com a forma que você enxerga a profissão e, naturalmente, isso aqui, tá, o modelo de negócio é o que dita se você vai ganhar dinheiro ou não com o Google Negócio. Então, a gente tem vários modelos de negócio, não existe certo ou errado. Existe um que é um pouco mais lucrativo do que o outro, existe um que ele vai facilitar a sua vida mais do que o outro. É simplesmente isso que eu vou mostrar aqui. Eu não quero denegrir nenhum dos modelos de negócio que eu vou apresentar aqui, não. Então, a gente tem modelos mais limitados e modelos mais fluidos. Tá? Os modelos mais limitados, que na minha opinião são bem limitados, para mim não faz tanto sentido, mas naturalmente é uma possibilidade para você caso você queira. Eu vou simplesmente clarear alguns pontos aqui e você decide por conta. Então, a gente tem, por exemplo, a galera que vende placa de Pix, mais Google Negócio. Então, placa de Pix a pessoa cobra lá 50, 70 reais no máximo, acredito eu. E aproveita que já conheceu o cliente, que já aqueceu ele, vamos dizer assim, e vende o serviço de Google Negócio. Então, aqui, a gente não tem tanta margem. A gente tem pouca margem, a gente tem limitações geográficas. Deixa eu até colocar aqui. Bastante limitação geográfica. Então, naturalmente, você vai ter que estar sempre prospectando novos clientes, até porque a fonte aqui da aquisição seria a plaquinha de Pix. Então, isso acaba complicando bastante a sua vida, porque você vai ter que estar sempre prospectando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, e sempre com a limitação geográfica, né? Você não consegue expandir para o Brasil inteiro. Mesma linha segue o tour virtual, né? Só que aqui a gente já tem um pouco mais de margem naturalmente, porém, é importante que você entenda que tem serviços que não estão diretamente ligados com as vendas do cliente, em ajudar a colocar dinheiro no bolso do cliente. De fato, o tour virtual pode, né, ajudar ali na questão do perfil, a pessoa ver como que funciona a loja e querer converter, mas quanto de fato de resultado isso traz para o cliente? Você quer comparar isso, por exemplo, com um serviço de gestão de tráfego que realmente traz os clientes, você filtra, qualifica os clientes e traz os clientes certos? Não tem nem comparação, né? Realmente, aqui a cereja do bolo, no caso, é o tour virtual. Então, é legal, é um serviço que dá para cobrar bem. Eu vejo a galera, tem alguns aí que cobram até R$ 1.000 num tour, talvez até mais, mas tem que ver se realmente é sustentável, né? Porque não é uma coisa que vai impactar diretamente no faturamento do negócio. É importante se atentar nesse detalhe. E agora a gente tem modelos mais fluidos. Os modelos mais fluidos como o tráfego, SEO, site, é basicamente a mesma linha, né? Então, a mesma linha que a gente tem no site, no SEO, é o que eu vou passar aqui na parte do tráfego agora. Então, a gente tem aqui uma nova fonte de aquisição para o cliente. Então, o Facebook Ads, né, o Meta Ads, é uma fonte de aquisição de clientes para o negócio do seu cliente. O Google Ads é uma outra fonte de aquisição, o SEO é uma outra fonte de aquisição, então você consegue simplesmente ajudar o negócio do cliente a plantar sementes, né, a abrir portas para que os clientes dele encontrem a empresa. Isso é uma das coisas que impacta diretamente no faturamento do negócio, tá? Por isso que é extremamente importante, naturalmente você consegue cobrar muito bem isso. Aqui no caso, o serviço de entrada seria o Google Negócio, que é um serviço que você já consegue cobrar muito bem. Se você tem uma base com 10 clientes de Google Negócio, eventualmente boa parte desses clientes vão te pedir serviço de tráfego, é inevitável. Tá? Se o negócio do cliente quer realmente crescer, muitos desses clientes eles vão te pedir site, vão te pedir Facebook Ads, vão te pedir Google Ads. Então, a sua maior preocupação tem que ser somente formar essa base de clientes de Google Negócio. Uma vez que você tem essa base de clientes de Google Negócio formada, os clientes vão vir até você naturalmente desde que você tenha um posicionamento assertivo, de que você se mostre capacitado nesses outros serviços também, tá? Aqui o tráfego a gente pode enxergar ele de duas formas. Ele pode ser a fonte de aquisição da forma que eu falei, ou ele pode ser simplesmente um acelerador do Google Negócio. Então, você pode rodar, por exemplo, anúncios para o Google Negócio do cliente para poder acelerar o resultado que você já estaria gerando com o Google Negócio. E, naturalmente, acaba sendo uma fonte de aquisição nova também.
Ambos colocam dinheiro no bolso do cliente, como eu acabei de comentar, e não tem limitação geográfica. Isso daqui é extremamente importante, tá? Então, você consegue trabalhar com clientes do mundo inteiro, né? Inclusive, eu já atendi clientes nos Estados Unidos e na Austrália, né? Simplesmente não tem essa limitação geográfica. Como eu falei, a mesma coisa se aplica para o SEO e para o site. Então, presta bastante atenção aqui. Você entendeu como a profissão realmente funciona, que você se preocupa com o negócio do cliente de forma estratégica, analisar, entender como que você consegue implementar essa nova fonte de aquisição de clientes para o negócio dele. Você definiu um modelo de negócio fluido, é um modelo de negócio que realmente tem o potencial de expandir, porque você tem outros serviços que vão aumentar o seu LTV, porque você tem uma base de cliente como negócio, e eles vão querer esses serviços extras que você oferece, porque são serviços que impactam diretamente no faturamento dele. E agora a gente chega na recorrência. Agora sim a gente pode pensar na recorrência. E se você pensar bem, esses dois pilares aqui eles já trouxeram a recorrência. Por exemplo, o serviço de tráfego com o serviço de Google Meu Negócio. Você concorda comigo que quanto mais tempo o cliente passar com você, mais tempo você tem para vender para ele? Então, se você vende o Google Meu Negócio com 6 meses de contrato, durante 6 meses o cliente vai ter para poder pensar em rodar um tráfego, em rodar site. Então, aqui simplesmente uma coisa acaba puxando a outra. E no momento que, vamos supor que você esteja lá no quinto ou no sexto mês de contrato de Google Meu Negócio, o cliente ele queira implementar um serviço de tráfego. Então, se ele quer implementar mais uma fonte de aquisição, não tem por que ele perder essa fonte de aquisição aqui. É interessante que ele continue trabalhando ela em conjunto. Então, isso facilita que você consiga renovar o serviço de Google Negócio por mais 6 meses. Então, aqui a gente já tem 12 meses de recorrência com o Google Negócio, tá? É importante que você se atente nesse ponto. Também, tá? Já aproveitando para detalhar, Jefferson, por que eu não faço 12 meses de contrato de Google Negócio? Aí seria um pouco mais complicado. Por quê? Normalmente, o cliente ele quer trabalhar mais de uma fonte de aquisição. Então, ele quer trabalhar com o Google Negócio. Normalmente, é uma fonte que o cliente não conhece tão a fundo assim. Então, para que ele conheça a fonte, para que ele entenda melhor como realmente funciona esse serviço de Google Negócio, a maioria dos próprios profissionais não conheciam como funciona a profissão, né? Então, realmente não tem como o cliente, de fato, conhecer. Eles vão começar a conhecer aos poucos. É uma profissão que ainda está surgindo. Então, aos poucos, a gente vai implementando isso. Por isso que o Google Negócio sozinho é mais difícil de você vender ele por 12 meses, né? Diferente da gestão de tráfego, que já é subentendido, é um serviço mais longo prazo. Porém, quando ele engatilha junto com um serviço de tráfego, com um serviço de SEO, com um serviço de site, que já são serviços de recorrência, fica mais fácil de expandir junto com o Google Negócio também, né? Espero que isso tenha ficado bastante claro. Agora, a gente chega de fato na recorrência. Tá? A pergunta que eu mais recebo quando eu falo de recorrência é: Jefferson, o que eu vou entregar? Você vai entregar estratégia, só que essa pergunta deveria ser realmente a última que você faz e não a primeira. O que acontece? A galera começa a trabalhar com algum negócio e simplesmente gasta 70% a 80% do tempo no operacional, em aprender como que entrega, aprender a técnicas mirabolantes de otimização. Isso leva a pessoa a virar um atualizador de ficha e a virar um consultor de Google Meu Negócio. Então, se você começa já entendendo o Google Meu Negócio de forma estratégica, aprendendo a analisar o negócio do cliente, a sua visão já vai mudar, porque você já vai começar a enxergar o Google Meu Negócio de forma estratégica. Quando você enxerga ele de forma estratégica, você consegue modelar qualquer técnica de otimização, qualquer entrega para o negócio do cliente, né? Isso vai te levar ao quê? A processos de entrega. Se você já tem processos de entrega como eu tenho, por exemplo, você consegue entregar qualquer projeto com bastante facilidade, porque você vai modelar esse processo com base no negócio do cliente. Então, uma vez que você consiga enxergar o negócio de forma estratégica, você consegue criar esses processos de entrega, tá? Você mesmo consegue desenvolver isso com mais facilidade. Jefferson, como que eu aprendo a analisar o negócio do cliente de forma estratégica? Aprendendo a vender. Vendas é a melhor forma de você aprender a analisar qualquer tipo de negócio. Se você aprende a virar um empresário, você consegue analisar qualquer tipo de negócio. Você se preocupa em entender como, por exemplo, o atendimento do cliente faz o atendimento ali dos leads que chegam. Você consegue se preocupar em qual que é a estrutura que o cliente tem para receber os clientes dele. Você se preocupa em entender quais são os produtos principais deles, quais são os produtos que têm menos margem, mas vende mais, qual que é o produto que vende menos, mas tem mais margem. Você se preocupa em entender como que o cliente faz o gerenciamento dos leads dele, se ele tem uma base de leads ou não. E tudo isso é importante para que você consiga implementar um funil de captação para ele. No momento que você faz isso, as técnicas de otimização são consequência. As técnicas de otimização são consequência da estratégia que você define. Se você se preocupa somente com as técnicas de otimização, com ranqueamento, você não vai desenvolver estratégia, você não tem um planejamento estratégico para rodar o projeto do cliente. E por isso você vai aplicar as técnicas mais mirabolantes do mundo e o projeto vai dar errado. Então, se você não aprende a analisar o negócio do cliente, você não consegue entregar resultado para ele. Um exemplo fácil para que você aprenda a fazer uma análise do negócio do cliente é simplesmente você aprender sobre spin selling.
A realidade é que o Spin Selling, por conta dessas perguntas, desse modelo dele, você vai fazer as perguntas certas que você precisa para entender o negócio do cliente. Por isso que quando eu faço a consultoria, basicamente, boa parte da consultoria são perguntas que eu faço, para só então no final apresentar a solução, caso faça sentido para o negócio do cliente. E essas perguntas, no geral, são perguntas de situação, para entender a situação ali do negócio do cliente, beleza? Como que as pessoas vendem um serviço, né? No caso, eu já toquei nesse assunto aqui, mas só vou reforçar. Então, a galera vende como atualização, otimização ou gestão. Não que esteja errado, tá? Eu mesmo já vendi como gestão, já fiz otimização também de 30 dias, eu também faço, mas atualmente a visão, a forma que você mostra isso para o cliente é totalmente diferente. É diferente de simplesmente falar em otimização e gestão. E a gente tem um exemplo de como realmente deveria vender, né? Exemplo esse eu já dei mais por meio da aula aí. Então, por exemplo, você pode falar em implementar uma fonte de aquisição de novos clientes para o negócio dele. Então, aqui é totalmente diferente. Imagina que eu chego para você e falo: você quer atualizar aí o seu perfil da sua agência? Aí eu tenho um próximo nível. Você quer otimizar o perfil da sua agência? Próximo nível. Você precisa de alguém que faça a gestão do perfil do Google My Negócio da sua agência? Aí a gente tem um próximo nível, que é o nível correto. Você gostaria de implementar uma nova fonte de aquisição de clientes qualificados para sua agência? Então aqui a gente tem um próximo nível, você consegue ver que a gente vai subindo em patamares, naturalmente conforme você vai aprendendo mais sobre o Google My Negócio, entendendo como a profissão realmente funciona, entendendo sobre modelos de negócio, aprender a fazer análise de empresas, aí realmente você vai conseguir chegar em um nível desse aqui. Naturalmente, isso daqui te traz mais responsabilidades, porque afinal de contas você vai estar fazendo uma ação que deveria estar impactando diretamente no faturamento do cliente, então obviamente você vai ter mais responsabilidade. Tem muita gente que, inclusive, evita, né, falar de questão de captação de clientes, mas aí eu simplesmente não entendo como elas querem cobrar mais, porque o objetivo do cliente, o objetivo da empresa, do negócio dele, é justamente captar mais clientes para que ele consiga mais faturamento, então simplesmente não tem lógica, não tem condição de você querer cobrar mais simplesmente para atualizar informações, né? Você precisa ter uma oferta mais chamativa, tem que ser uma coisa ali que realmente vai ajudar o negócio do cliente a crescer. Galera, eu espero que tenha ficado claro esses pontos que eu passei aqui para vocês. Eu vou estar me aprofundando mais nesse tópico na quinta-feira, é exatamente esse convite que eu tenho para você. Quinta-feira, dia 10/8 de 2023, eu vou estar fazendo um dos maiores eventos de Google My Negócio que você já viu. Um workshop completo com os segredos da recorrência que você precisa para viver 100% do Google My Negócio. Evento esse que vai acontecer às 8 horas da noite dessa quinta-feira no Zoom e não ficará gravado, tá? Então você vai ter uma oportunidade única de estar recebendo um dos conteúdos mais densos sobre recorrência para o Google My Negócio. Então tudo que eu passei aqui e muito mais eu vou estar aprofundando. E é importante que você já garanta a sua vaga, porque são poucas as vagas. A gente vai estar fazendo no Zoom e, naturalmente, a gente tem uma limitação de quantidade de pessoas que a gente consegue colocar nessa reunião. Então é importante que você vá na descrição do vídeo, se cadastre e já garanta a sua vaga, beleza?